Ministro do Planejamento vem ao Congresso e afirma que o governo vai apresentar uma nova meta fiscal. Investigado pela Lava Jato, o ministro do Turismo pede demissão e já é o terceiro a deixar a esplanada no governo interino de Michel Temer. E esta edição destaca também: deputados aprovam indenização por morte em decorrência de violência sexual quando houver omissão do Estado. Câmara quer que concessionárias de rodovias federais respondam pela iluminação dos trechos que administram. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, confirmou que o governo deverá alterar a meta de resultado primário de 2017 prevista no projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O ministro veio debater o projeto na comissão mista que analisa a proposta. Os novos parâmetros devem incluir ainda a revisão do crescimento da economia e da inflação. Deputados questionaram os novos critérios para cálculo das verbas para as áreas de saúde e educação previstos na proposta de emenda à Constituição que atrela os gastos públicos à inflação pelos próximos 20 anos. O projeto de lei com as metas de gastos e arrecadação para o ano que vem chegou ao Congresso em abril, encaminhado ainda pelo governo Dilma Rousseff. Prevê meta fiscal do governo federal igual a zero. A meta fiscal é uma conta que o governo faz com tudo que arrecada, menos tudo que gasta. No documento, existe ainda um mecanismo que permite o abatimento de gastos e despesas sobre essa meta, o que permite um déficit de até 65 bilhões de reais. O crescimento previsto para o PIB é de 1%, inflação de 6%, juros em 12,75%, dólar a R$ 4,40 e salário mínimo de R$ 946. Também prevê a CPMF como item de receita, com arrecadação de mais de 33 bilhões de reais. O retorno da contribuição ainda está em análise na Câmara. Mas o ministro interino do Planejamento disse na comissão que analisa a proposta da lei orçamentária para 2017 que o governo vai apresentar uma revisão do projeto nas próximas semanas, com novos parâmetros para a economia, como crescimento e inflação, além de revisão da meta fiscal prevista para o ano que vem. Os estados estão em discussão com a União de um processo de renegociação de dívidas que terá impactos sobre esse número e assim também a atualização das projeções que nós já fizemos para o próprio ano de 2016 em relação ao governo central também terão impacto, né, sobre as projeções para 2017. Portanto, nós teremos que fazer esta revisão. Segundo o ministro interino, a proposta de limitar os gastos públicos com base apenas na inflação vai influenciar as novas projeções. Diogo Oliveira defendeu a proposta que foi enviada à Câmara pelo governo nesta quarta-feira. Segundo ele, a medida vai ajudar a estabilizar a situação fiscal do país. Alguns deputados já demonstram apoio à medida, mas existe preocupação dos parlamentares com setores como educação e saúde. A saúde ela tem gastos pela receita corrente líquida e não necessariamente da forma que traz a PEC de limite de gastos. E eu vejo assim um agravante muito grande quando a gente tem uma crise econômica na área da saúde. O mínimo será atualizado pela inflação e não por aquela regra que está lá. Então não se está revogando a regra continua. O que está dizendo é, durante esse período fica o mínimo estabelecido pela correção da inflação. Então, nós vamos pegar o mínimo aplicado em 2016 e aí vamos corrigi-lo pela inflação ano a ano. O relator da proposta da LDO reclamou que ainda permanece o baixo desembolso de verbas para as emendas de bancada e individuais que são impositivas no orçamento, ou seja, tem que ter os valores empenhados pelo governo. Os recursos estão, né, desbloqueados no sistema. E há, claro, uma lentidão de processamento dos convênios, da contratação, da execução, a regularidade dos proponentes, a qualidade dos projetos que são propostos. Há uma série de fatores que influenciam nisso e o que eu acho conveniente é continuarmos avançando, né? Isso já foi feito em outros anos,
simplificar, facilitar o processo de execução. O ministro ouviu críticas à política orçamentária do governo interino. O deputado Nelson Marquesan Júnior afirmou que não existe sinal de que vai haver mudanças nos critérios de gastos, que para ele são injustos, como autorização de viagens internacionais em classe executiva para autoridades e parlamentares e aumentos para servidores públicos. A mudança de paradigma da visão de que somos todos brasileiros e que o dinheiro público que está sendo distribuído aqui tem que ser distribuído para acabar com as desigualdades e que o problema está aqui, porque a conta está indo de novo para a Dona Maria e para o seu João pagar. A conta não está aqui, porque este governo apoiou, o nosso governo, apoiou aqui 14 projetos de aumento que, na sua visão orçamentária, pode dar 50, 60 bi. Mas no custo para a Dona Maria, dá mais de 130 bi com esse novo cálculo de Vossa Excelência. Hoje, o senador Wellington Fagundes entregou o relatório preliminar do projeto da LDO. Ele pediu mais cuidado com os indicadores que serão enviados ao Congresso e afirmou que o governo tem que apresentar números confiáveis e realistas, principalmente na arrecadação. O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, pediu demissão nesta quinta-feira. Ele é o terceiro ministro do governo interino de Michel Temer que deixa o cargo após denúncias de corrupção investigadas pela Operação Lava Jato. A saída de Henrique Alves, que foi presidente da Câmara na legislatura passada, repercutiu entre os deputados. Nós temos que entender, e diferente do que quer passar a oposição para a opinião pública, que tudo isso que está acontecendo é fruto daquilo que foi o PT o grande responsável. Se o país hoje atravessa esse momento difícil, de uma crise política difícil, de uma crise econômica difícil, de recessão, de inflação, de mais de 11 milhões de desempregados, quem é o grande responsável por tudo isso? É o PT, é o governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Reforça uma convicção que nós já temos, que é um governo, além de ser ilegítimo, é um governo muito fraco do ponto de vista político e do ponto de vista dos compromissos com o presente e o futuro do nosso país. É um governo marcado também pela presença de muitas pessoas com processos, respondendo a processos, o que explica esse afastamento crescente de ministros. Em menos de um mês, já tivemos 3 afastados. O que eu percebo é que o governo do presidente Michel Temer e a atitude dele é diferente do governo anterior, onde o PT passava a mão na cabeça dos seus e o presidente Michel Temer não tem essa prática. A CPI que investiga irregularidades no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, aprovou nesta quinta-feira a convocação da ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, e de mais 42 pessoas, incluindo executivos das empresas Mitsubishi do Brasil, Cimentos Penha e Kia Motors do Brasil. Erenice Guerra é suspeita de envolvimento na compra de sentenças do CARF e de medidas provisórias que deram benefícios fiscais a empresas do setor automobilístico. A Comissão de Educação discutiu nesta quinta-feira se o SISU, o sistema que usa a nota do Enem para permitir acesso à universidade, deve criar bônus para estudantes de regiões menos desenvolvidas do país. A ideia é garantir que eles não precisem deixar suas cidades de origem para estudar. A maioria das universidades e institutos técnicos federais já usa as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para selecionar alunos. Com o sistema que inclui o SISU e o SISUTEC, estudantes podem concorrer a vagas no Brasil inteiro. Acontece que muitos jovens de regiões mais desenvolvidas acabam indo estudar em universidades criadas nos últimos anos para atender áreas como o sertão. Foi esse o problema discutido na audiência pública da Comissão de Educação. O presidente do Conselho Municipal de Educação de Petrolina, no estado de Pernambuco, trouxe dados sobre a origem dos estudantes da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que fica na cidade, e propôs criar um bônus para favorecer os jovens da região. Fazer com que o abismo que existe entre hoje a formação do aluno que está em Fortaleza, a formação do aluno que está em Recife, está em Salvador, ela seja minimizada em relação ao aluno que ainda está lá no sertão, no Vale do São Francisco, para que o jovem sertanejo fique no sertão, ocupe as vagas e, uma vez formado, ele seja um profissional trabalhando no sertão, que é isso que o semiárido nordestino precisa, de gente qualificada, trabalhando, gerando emprego, renda e cidadania.
Os deputados que participaram da audiência apoiaram a ideia. Nós sabemos que o aluno que vem de outras regiões, ele tem uma qualidade de estudo muito melhor. Os jovens estão sumindo, estão abandonando completamente as cidades do interior, e não porque querem, mas por conta dessas desigualdades existentes hoje nessa imensidão de país que é o nosso Brasil. Um exemplo de como funcionaria o bônus. Um estudante fez o ensino médio ou mora um determinado número de anos num dos municípios da região da Universidade Federal X. A nota que ele tirou nas provas do Enem seria aumentada em 10% pelo SISU na disputa para aquela universidade específica. Se ele tirou 600 pontos, a nota subiria para 660. Os estudantes da região de Petrolina formaram uma associação e reuniram mais de 21 mil assinaturas para apoiar a criação do bônus. Eles defendem que o mecanismo ajuda a igualar as chances sem desconsiderar o mérito. 10% de nada é nada, então ele vai ter que estudar para poder tirar alguma coisa e, através de 10%, conseguir a sonhada vaga na instituição federal onde ele vive de preferência, né? Já existem 3 projetos sobre o assunto na Câmara. Os parlamentares vão solicitar informações ao Ministério da Educação para aperfeiçoar as propostas. Eles lamentaram a ausência de representantes do MEC no debate. Seria muito importante a presença do MEC, então o MEC faz uma grande falta para essa discussão. Penso que nós vamos ter que remarcar. Você vai ver depois do intervalo, Câmara discute a liberação de recursos para o tratamento de crianças com microcefalia em decorrência do vírus Zika. E você vai ver também. Câmara quer que concessionárias de rodovias federais respondam pela iluminação dos trechos que administram. A gente volta já. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou projeto que obriga o poder público a indenizar dependentes de pessoas que morram em decorrência de violência sexual e doméstica quando houver omissão ou negligência do Estado. A proposta, de autoria da deputada Jo Moraes, do PCdoB Mineiro, agora vai ser analisada pela Comissão de Seguridade Social e Família. Pelo texto, o benefício vai valer para os filhos ou qualquer outro dependente da vítima que foi assassinada em decorrência de violência doméstica ou sexual. A indenização poderá ser de até 60 salários mínimos se a pessoa agredida não morrer, mas ficar definitivamente impossibilitada de trabalhar. Ela poderá requerer aposentadoria no valor de um salário mínimo. A deputada Flávia Moraes, relatora do projeto, explica que as mulheres vítimas de violência doméstica precisam de mais proteção. Muitas chegam a denunciar na delegacia, pedir medida protetiva e, infelizmente, a medida protetiva, às vezes, ela não consegue atingir o objetivo, ou às vezes ela não é ouvida, né? Muitas vezes aquela pessoa que está ali na delegacia por falta de estrutura ou às vezes por falta de entendimento, acha que a mulher que é culpada, né? Ela que está fazendo tudo errado, e aí com isso ela deixa de ter a proteção e muitas vezes aquela denúncia que ela fez buscando a ajuda do Estado, ela acaba culminando numa morte ou numa violência que leve a alguma deficiência física e deixa essa mulher que às vezes é provedora do lar, da família, sem condições de sustentar a própria família ou então sem a própria vida. Para que o Estado seja condenado a pagar estes benefícios, os requerentes terão que provar que procuraram ajuda da polícia ou da justiça e não foram protegidos adequadamente. A delegada Ana Cristina Santiago diz que a Delegacia da Mulher existe para dar suporte às vítimas e que procurar a ajuda da polícia é fundamental. Muitas vezes a mulher ela acha que porque o marido vai ser preso, porque ele vai ser prejudicado, ela não se sente à vontade para fazer aquela ocorrência. Mas ela precisa saber que o registro de uma ocorrência policial ele é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. E ela fazendo aquela ocorrência, ela tem ingresso a uma rede de atendimento que está montada. E a partir daí, verificar o porquê que ela permanece num vínculo de violência. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ouviu o depoimento de especialistas, representantes do governo e de mães de bebês com microcefalia relacionada ao Zika vírus. Hoje já são 1.581 casos confirmados em todo o país. O foco do debate na Câmara foi a urgência na liberação de recursos da assistência social para que vítimas da doença tenham acesso a tratamento especializado.
Na audiência pública, a representante do Ministério da Saúde afirmou que o enfrentamento ao Zika vírus, por meio de uma estratégia de ação rápida, permitiu que fossem superados os gargalos iniciais. Ela disse que agora o desafio é garantir atendimento especializado às crianças vítimas da doença. Hoje eu diria que nós ainda temos o gargalo do acesso. Não é? O acesso exatamente aos serviços que essas crianças precisam. Porque à medida que elas vão crescendo, elas vão apresentando, digamos assim, novidades, porque é uma doença inteiramente desconhecida, não é? Está sendo, à medida que o tempo passa, é que os dados vão sendo coletados. Então, é a complexidade que essas crianças apresentam de um atendimento que não fica somente na estimulação precoce. O representante da Fiocruz fez um importante alerta sobre a zika congênita, uma síndrome que tem seu ápice na microcefalia, mas que pode apresentar outras alterações que não são detectadas por profissionais de saúde e pelas próprias famílias. São alterações menos graves. No entanto, elas geram também problemas no desenvolvimento psico-neuromotor dessas pessoas, dessas crianças, e desenvolvimento cognitivo. Quer dizer, nós estamos falando de crianças que, se forem estimuladas, se forem trabalhadas com estimulação precoce, com ações de saúde e de proteção social, elas serão crianças que vão viver com seus limites, mas de modo muito mais pleno. A deputada Zenaide Maia, que solicitou a realização do debate, disse que é urgente garantir serviço de assistência continuada para que as famílias tenham acesso ao tratamento multidisciplinar para as crianças atingidas pelo Zika vírus, uma das principais reivindicações apresentadas pelas mães. Hoje, nós temos uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, né? E algumas mães, aliás, inúmeras mães, não estão conseguindo esse benefício, que tem que ser algo rápido, para que possa acontecer as estimulações, para que possam ir atendimento de fisioterapia, atendimento de fonoaudiologia. Foi aprovado o projeto de lei ampliando a licença maternidade para essas mães, e a gente já tinha um projeto de lei para os deficientes antes do Zika vírus e da microcefalia, que a gente não quer que essa ajuda continuada faça parte da soma para as ajudas sociais. Por exemplo, aquela metade do salário mínimo. Então, se você tem alguém que ganha o salário mínimo na casa e tem um deficiente, aquele não vai contar para os programas sociais. Ele vai ter o direito a isso. É isso que a gente vai atrás. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara analisa um projeto que responsabiliza as concessionárias de rodovias federais pela iluminação pública dos trechos que administram. O objetivo é aumentar a segurança nas estradas. A Constituição diz que é a responsabilidade dos municípios fazer a iluminação pública das estradas federais. Mas hoje, uma parte dessas rodovias é administrada por empresas privadas. São 20 concessionárias que administram 19 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. Nesta audiência pública, os deputados debateram se é possível financiar a iluminação das rodovias com as tarifas de pedágio, diante da situação financeira crítica de muitos municípios. Quem deveria pagar é o governo federal, teria que ser o DENIT ou o Ministério de Transportes. Mas a Constituição não permite que pague, né? A Constituição de 1988, e entendendo que uma obra federal, outros tempos, que uma obra executada pelo governo federal iria beneficiar o município. E que no perímetro urbano as despesas, no caso dessa especificamente iluminação, iria beneficiar o município, caberia ao município, então, custear a iluminação. Quer dizer, hoje é outra realidade. O relator da matéria deu um parecer favorável ao projeto que obriga as concessionárias a instalar a iluminação em toda a extensão da malha rodoviária que administra. A responsabilidade pela eletrificação e pela iluminação e pelo pagamento desta iluminação que seja da concessionária. A empresa que ganhou a concorrência para gerir, para fazer pedágio, ganham muito dinheiro com pedágio. Não custaria nada, acho até que não deva ter o acréscimo no pedágio, né?
pela manutenção da eletrificação da rodovia no perímetro urbano. Mas as empresas afirmam que vão repassar os custos para o usuário. Um dos desafios é justamente evitar que o financiamento do serviço por meio das tarifas de pedágio torne os valores muito altos, inviabilizando concessões de rodovias. A associação que representa as concessionárias critica o texto do projeto que impõe a todas as empresas a responsabilidade sobre a iluminação, sem levar em conta os contratos assinados com o poder público. Nós entendemos que essa forma categórica que está na lei, ela precisa ser flexibilizada para que a NTT tenha a capacidade de dar um tratamento caso a caso, porque não há como, no nosso entendimento, se padronizar dessa forma sem comprometer a segurança jurídica dos contratos de concessão hoje existentes. Em audiência pública aqui na Câmara, autoridades da área policial apontaram falhas no projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. A proposta foi enviada ao Congresso pelo Poder Executivo. O Sistema Único de Segurança Pública teria como um de seus pilares a coordenação entre as polícias federal, rodoviária, ferroviária, civil e militar, além do Corpo de Bombeiros e da Força Nacional de Segurança. A Constituição de 88, ela prevê no seu artigo 144, parágrafo 7º, que caberia ao constituinte derivado, aos poderes constituídos, a regulamentação de um dispositivo que trata da integração das forças policiais. Nós vamos completar 28 anos de promulgação da nossa carta, sem que essa matéria ainda tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional, com graves prejuízos, seja para a harmonia do funcionamento dos órgãos de segurança pública e principalmente para o cidadão. O texto do projeto diz que poderão ser criados conselhos de segurança pública no âmbito federal e regional, além de uma rede de integração nacional de informações de segurança pública para compartilhar dados entre os órgãos integrantes do SUSP. A proposta também estabelece as hipóteses em que será admitido o emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Outro ponto de destaque é a instituição do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, com as ações voltadas à formação do profissional de segurança pública. Na audiência pública, autoridades da área policial apontaram falhas no projeto. Uma das fragilidades seria a falta de previsão da atuação de peritos e do Poder Judiciário na solução de crimes dentro do Sistema Integrado de Segurança. A necessidade de previsão orçamentária também esteve em debate, além da possibilidade de criação de um Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Justiça, pela dimensão das suas competências que tem, realmente não tem condições de gerenciar o SUSP, ou coordenar o SUSP, e sim o Ministério da Segurança Pública. Nós temos um sistema prisional, nós temos um sistema de polícia, nós temos um sistema de justiça criminal e que não se comunicam. Não é possível nós estabelecermos um diálogo, estabelecer um sistema, se não tiver um órgão que faça o controle desse sistema, se não tivermos uma lei que construa esse sistema. Aprovado na Comissão de Educação, o projeto agora aguarda análise na Comissão de Segurança Pública. O relatório do deputado Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, é favorável à proposta. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 20h, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.